bem, estamos de volta com o Lidera Ceará. No programa anterior, que aliás, se você não viu, veja ou reveja, nós conversamos com o professor Juraci Soares, que apontou caminhos inovadores para o desenvolvimento do Ceará através da educação. Desta vez, o nosso segundo programa Lidera Ceará vai pensar o desenvolvimento do Estado através da saúde, conversando com o médico Edmar Fernandes. Muito obrigado, doutor Edmar Fernandes, por aceitar o convite do Lidera Ceará para apontar caminhos de desenvolvimento para o nosso Estado. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar conversando contigo, Danilo, porque é um momento de a gente conversar, de a gente falar um pouco o que nós estamos pensando e chegar ao maior número de pessoas. Perfeito. Quem é Edmar Fernandes? Sou cearense, de Fortaleza, atualmente falei 47, mas 46 anos, pai de 2 filhos, dermatologista, pediatra, ex-presidente do Sindicato Médico, continuo como diretor, sou também ex-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e cidadão que nesses últimos anos tem se incomodado muito, né, e pegou a coragem para tentar mudar a nossa realidade. Perfeito, nós somos 2 incomodados aqui, 3 com o programa. Exatamente, o programa existe por causa desse incômodo mesmo, então vamos reunir os nossos incômodos aqui e encontrar soluções palpáveis, soluções criativas, inovadoras para o desenvolvimento do nosso Estado, por isso que nós estamos aqui. Eu queria que você fizesse um panorama, uma análise panorâmica sobre os pontos de desafio do nosso Estado. Todos os contextos forem possíveis. Do ponto de vista da saúde, que é a minha área, vou começar por ela, nós temos algumas limitações no sentido existe a atenção primária, secundária e terciária, que são como é dividido a saúde, de forma geral. Eu preciso explicar isso porque na atenção primária recebe 70% de todos os recursos da saúde e ela era para estar respondendo o equivalente a isso, 80%, 90%. Por quê? São as pessoas que vão no posto de saúde, resumindo, é o posto de saúde. São as pessoas que têm pressão alta, diabetes, que são doenças evitáveis que estão causando muitos infartos, AVCs, descontrolados, e pessoas que estão fazendo hemodiálise porque elas não controlam a pressão alta e diabetes. E é a grande parte da população. E era para ser lá, se lá fosse bem controlada a pressão alta e diabetes, nós teríamos um número bem reduzido de infartos, AVCs, que estão comprometendo a vida das pessoas. É onde faz pré-natal, que você evita, diminui o risco da mãe morrer, da criança morrer, da criança nascer com uma alteração. Lá é onde é acompanhada a tuberculose, a hanseníase. Então, na atenção primária, que com recursos mínimos eu consigo altas respostas, porque eu tenho um contato direto com a população, eu seria um diferencial. E acredite, por mais que esteja lá os postos de saúde, ele é quase que afuncionante aqui no nosso estado. Por outro lado, a questão do secundário e terciário, para ser mais resumido, é ao nível dos procedimentos. São as cirurgias, são as pessoas que estão precisando fazer exames, e nós estamos no nível de complexidade tal da demora, da realização desses exames, que a maioria das pessoas, de uma população economicamente ativa, nós estamos falando de pessoas entre 18 anos até aproximadamente 65 anos, que elas estão incapazes de poder trabalhar porque elas não conseguem fazer o exame, elas estão doentes, elas não conseguem fazer uma cirurgia e elas vão ficar dependendo do Estado, né, através do INSS, e obviamente com um sofrimento que não precisaria estar resolvendo isso. Isso é o que eu estou te passando, é o que eu vejo no meu dia a dia, quando eu vou visitando as diversas unidades de saúde. Porque a minha função seria, basicamente, enquanto eu estou no sindicato médico, seria estar só preocupado com a parte trabalhista, a parte das posições de trabalho do médico. Mas o médico, ele está inserido em todo o contexto da saúde. Não adianta, nós já percebemos que não adianta eu só trabalhar exclusivamente para ele e não preparar o meio, né? Não adianta eu colocar um médico estar trabalhando num posto de saúde se ele não tiver condições, inclusive de segurança,
que está sendo urgente, alarmante hoje em dia. Nesses últimos 3 dias, 3 unidades, só em Fortaleza, tiveram cenas de violência, morte dentro delas. Então, eu tenho que criar condições para que ele possa trabalhar. Foi daí que a gente teve que estudar mais, a gente teve que participar do processo da discussão da saúde para tentar melhorar as condições da saúde e a dos médicos. Isso é o da saúde. Uhum. Eu vou falar só mais outro pilar que eu tenho estudado muito e tenho correlacionado com a questão da saúde, a questão do empreendedorismo, a questão da linha de trabalho do nosso Estado. Porque se eu conseguir, eu sou muito favorável ao Estado mínimo, aquela questão de desburocratização, né, diminuição dos impostos para ajudar a favorecer as empresas, porque dessa forma eu conseguiria fazer com que o nosso Estado ele conseguisse ser mais produtivo. Né, ele conseguiria ser menos dependente do governo federal, menos dependente de imposto arrecadado na população, que já é pobre, né, nós somos o estado mais pobre da União. E assim eu conseguiria fazer estímulo para que as indústrias viessem aqui, aumentar o emprego das pessoas. Então, essas são as linhas que atualmente hoje eu fico avaliando mais o nosso Estado e que é a linha que eu defendo. Perfeito, doutor. Nós aqui também, no Lidera Ceará, defendemos o Estado mínimo, mais mínimo possível, essa liberdade toda que a economia precisa ter sem a dependência do Estado, que muitas vezes, historicamente falando, atrapalha mais do que ajuda o empreendedor, ou médio empreendedor, ou todos os empreendedores de qualquer tamanho. Né? Doutor, aproveitando então sua expertise na medicina, todo o seu conhecimento e experiência, é impossível não falar da pandemia. O que foi feito, na sua opinião, de certo e de errado na gestão do combate à pandemia, que já ultrapassou 1 ano e meio aqui no Brasil, no mundo todo? O que foi feito de certo, o que foi feito de errado? Fique à vontade para colocar aí o seu ponto de vista na União, no estado do Ceará e na capital Fortaleza. Vamos fazer o seguinte, Danilo, esse é um assunto que todos nós brasileiros, nós estamos falando nesses últimos meses, né, independente se a pessoa é da área de saúde ou não. Então, eu vou tentar falar de uma outra forma, para ver se a gente busca, talvez, um entendimento disso, tá certo? Porque perfeito. Eu não queria, porque eu tenho tanta convicção, eu tenho tanta certeza como virtude. Por exemplo, você ser fraterno, você ser solidário, são certezas que nós temos de virtudes, né? Você não questiona se ser fraterno, ser solidário, você cuidar, amar as pessoas, você não questiona se isso está certo. Então, eu tenho tanta certeza do que eu vou falar agora, do bem para as pessoas, que não é um macho, tá? É um conceito geral. Vamos lá. Fica à vontade. Há 22 anos eu sou formado. E sempre quando eu precisava saber como conduzir numa determinada doença, principalmente as doenças infecciosas, existia um livro, um manual de doenças infecciosas que é publicado anualmente pelo Ministério da Saúde. Isso há décadas. Não é desse governo, não é do governo anterior, é há décadas. Então, por exemplo, leishmaniose, malária, né, pneumonias comunitárias. Então, você vai lá, você vê quais são os exames que faz para dar o diagnóstico, você vê quais são os medicamentos que existem e quais os que podem ser usados caso o paciente não possa tomar aquele primeiro, ou porque tem uma alergia, ou porque não tem lá na sua cidade. Existem as alternativas. Tá? Então, sempre foi independente do governo, independente se o governo tinha uma bandeira X ou Y, a saúde ela era acima disso. Na pandemia, infelizmente, aconteceu que entrou um presidente contrário a uma ideologia que estava no poder, e aí essas pessoas que perderam a eleição, elas continuaram na campanha. Elas continuaram atacando ele como se ainda fosse haver uma eleição. E tudo que o atual presidente falava ou fala, ele vira assim ele vira um indicativo, isso aqui a gente tem que derrubar, isso aqui que ele defendeu.
foi o que aconteceu em todos os momentos da pandemia, inclusive até de medicamentos alternativos que foram propostos para tentar ajudar, nunca foram propostos para ser cura, até porque o coronavírus ele não tem uma cura, né? E como muitos vírus, dengue, né, a própria AIDS, então, assim, são remédios que não tem, são doenças que não têm cura. E aí, então, começou a pandemia, desde o começo da pandemia, antes da pandemia, né, que foi mais ou menos 14 de março, se eu não me engano, aliás, foi dia 20 de março que foi decretado, aqui, inclusive no Ceará, já questionava-se, porque o governo está sendo incapaz, o governo federal, através do Ministério da Saúde, ele está sendo incapaz de orientar a população, enfim. O Ministério da Saúde, para mim, ele deveria ser o grande general, o grande orientador dessa pandemia. Ele tem uma equipe técnica enorme, do governo federal, com os melhores profissionais que você tem de todos os estados, estão dentro do Ministério da Saúde para justamente discutir e pautar várias questões da saúde. E não deveria ser diferente justamente durante a pandemia. Só que, infelizmente, utilizaram de um terrível mal que acometeu todo mundo para fazer política. E vocês ficam, e as pessoas podem achar, alguns ainda podem achar, será que é possível a maldade do ser humano em utilizar a morte, a doença de uma pessoa para fazer política? Sim, é possível sim. Os exemplos estão aí, né? Os exemplos estão aí. Eu vou só citar aqui um exemplo das pessoas para o pessoal entender. Existem vários municípios, em várias localidades, que existe a possibilidade de você botar um poço profundo para que aquela comunidade, aquela região, fique independente da questão de. E tem pessoas que trabalham contra isso, para que eles sejam dependentes dele no carro-pipa. E se elege isso. Isso aí é o pequeno, para você entender o que nós estamos falando na pandemia. Sim. E aí, aí eu estou seguindo a linha de raciocínio. E aí o que acontece? Os governadores e a maioria dos prefeitos contra o governo federal, já pensando numa campanha presidencial, querendo denegrir, eles precisam destruir o nome, a pessoa, né, dizer que ele é incapaz como governante, para poder se lançar depois como salvador da pátria. Então, muitos desses estados e prefeituras, eles foram contra as orientações do Ministério da Saúde, do governo federal, e fizeram as suas próprias estratégias de combate. Obviamente, não dá certo. Era melhor você estar, por mais que você não concordasse ou não com fulano, pela ideologia dele, mas era para estar o governo federal, os seus representantes, seus secretários de Estado, de todas as unidades federativas, discutindo estratégias. Muitas estratégias foram tomadas à revelia do que deveria ser o certo. Por exemplo, essa coisa de fechar tudo, fechar sem critérios, não foi bem estabelecido isso. Você poderia, por exemplo, diminuir a circulação de pessoas de determinada idade que estivessem com risco maior de ter a doença e de morrer. Você poderia ter restrito alguns tipos por exemplo, de comerciais, né, em que tem talvez a maior circulação das pessoas, mas você não precisaria, por exemplo, pessoas que trabalham em ambientes assim que tem baixa possibilidade de contaminação. Você precisaria só mensurar isso. Quem que faz isso são os agentes envolvidos da saúde. Existem pessoas para isso. Só que não. Usou-se do temor do povo, né? A população foi bombardeada com isso, com o bombardeio e o temor das pessoas. Eles vinham com soluções que são antifisiológicas. São soluções anti-humanas. Em que sentido? O comércio, né, a saúde, eles são desde os tempos remotos da humanidade. As pessoas sempre precisaram se relacionar, inclusive em comércio, em troca de bens, para poder se alimentar, para poder trabalhar, para você poder ter sustento, precisa ter dinheiro para comprar remédio, inclusive. Sim. Então, quando você fecha tudo, a economia entra em colapso. Não, o pessoal esquece aquela greve que durou
parcos dias, parcos, não estou desmerecendo os dias, estou dizendo a quantidade de dias mínimos que teve de uma greve de caminhoneiros, que nem afetou todo mundo, causou impacto real no PIB brasileiro. Imagine você fechar por meses toda a economia de um país, de uma cidade, de um estado. Então, quem acompanha e viu que assim teve esse desencontro do governo federal, estadual, municipal, disse, rapaz, isso aí já não dá certo como deu. Tá certo? E aí, ao longo do mundo, foram apresentando propostas de medicamentos que poderiam trazer um alívio dos sintomas ou diminuir o risco da pessoa poder desenvolver uma doença grave. Não era cura. O senhor está falando do tratamento precoce. O precoce, que era com os antimalários, cloroquina ou hidroxicloroquina, a ivermectina, sulfato de zinco e azitromicina. Inclusive, foi um estudo francês que sugeriu isso. Porque o presidente atual do Brasil falou isso, então criou-se... Então nós não podemos deixar que aquele medicamento seja utilizado. No mesmo momento, começou-se uma falácia, um hipócrita pedido por uma vacina que não existia no ano passado, como se ele fosse incapaz, o governo, como o governo não quisesse comprar um bem que ia ajudar a população, principalmente o Brasil, que é reconhecido mundialmente pela sua excelência da vacinação da sua população. Nós somos a excelência em vacinação, em altas taxas da população de imunização. Como é que o governo federal não ia querer uma vacinação? Mas eles bateram numa tecla, isso os adversários do governo. Você vê que eu não estou nem falando aí da ideologia, quem é não, mas é óbvio quem eram os opositores do presidente. Depois, mais à frente, se for o caso, a gente vai começar a dar o nome aos bois, mas só eu estou querendo só uma lógica na sequência da saúde, ainda. E aí, o governo, todos os governos do mundo esperando essa vacina. E aí, elas ainda em nível experimental. Por que a questão de experimental? Só para vocês terem ideia, a vacina mais rápida que foi feita até hoje já demorou 4 anos, que foi a da cachumba. 4 anos precisou passar por várias etapas, segurança, até você chegar a uma que você realmente confie, não traga doenças para a população e traga realmente uma defesa. Quem se vacina com a vacina, por exemplo, do cachumba, da varicela, do sarampo, vacinou, você sabe que aquela pessoa não vai ter aquela doença. A vacina da catapora, né, que é a da varicela, se você vacinar, a pessoa no futuro ela vai ter o cobreiro ou outra doença, mas porque ela pulou a fase da catapora, porque se ela se vacinou, com certeza os médicos têm certeza que aquela pessoa não vai ter a doença. Mas foram apresentadas algumas vacinas experimentais que foram, nesse alarde, nessa gritaria, foram colocadas para a população experimentar a qualquer custo, a toque de caixa, sem a gente ter uma resposta final. As vacinas experimentais, que ainda precisaram de outra fase, elas foram colocadas e foram utilizadas assim, para atacar o governo, sempre assim, atacando, a população está precisando de vacina, que ainda está experimental. Mas, mesmo assim, cedendo ao apelo do povo, porque, nesse caso, o povo ficou com medo, o povo estava desesperado, e estavam dizendo no jornal, nas televisões, em mídias que seriam contrárias ao governo federal, que se não vacinar, você vai morrer. Então, principalmente a população menos desavisada, eu sou da área de saúde, eu sou médico, eu acompanho o dia a dia. Se tinha médico que já tinha medo, imagina a população que é desavisada. Então, todo mundo queria qualquer coisa que colocasse no braço dela injeção. Isso é uma das coisas que mais me chama a atenção, doutor. Desculpa lhe cortar, mas é importante reforçar isso, que o senhor citou aí a mídia, né, que é a minha área, o jornalismo, e, infelizmente, é uma das grandes lacunas que a mídia fez questão de esquecer, propositadamente, ideologicamente falando, fez questão de esquecer, foi exatamente dizer que as vacinas são experimentais.
Não fala. Não fala, ninguém fala nisso e é um pecado falar, e se alguém falar, as edições acabam acontecendo, as edições, os bloqueios, as derrubadas de sites, derrubadas de redes sociais, canais no YouTube, etc, etc. Então, é super importante que a gente lembre isso. As vacinas estão em teste e os seus resultados também, né? Isso. Nós temos atualmente em torno de 120 vacinas em teste no mundo todo. Tá? Essas foram as primeiras que ficaram mais em evidência e vão pegar essas. Sim. Outra coisa que as pessoas têm que entender, querendo ou não, o que move muitos dos interesses do mundo é o dinheiro. Uma vacina dessa, em média, custando a $10, só o Brasil, há uns 5 dias, o governo federal já tinha enviado mais de 300 milhões, né, de doses, né, para todos os estados, né, mais que a própria população. E você multiplica isso por $10, então, assim, é um mercado bilionário, trilionário. Então, uma dessas empresas paga a uma dessas Rede Globo, Bandeirantes, ou qualquer uma dessas empresas, rapaz, faça propaganda a favor da gente, se ele der 100 milhões, ele ainda tem um lucro de bilhões ainda do que está vendendo de vacina. Até porque o governo federal cortou a torneira de injetar dinheiro nas emissoras. Né? Isso, com certeza. E, não, eu estou falando, até ainda eu estou falando, é uma questão de lógica. Sim. Ou o ouvinte que não está ouvindo vai achar que essas empresas, as responsáveis pela vacina, não tem interesse comercial em vender. Ou você acha que a Pfizer, que faz a Coronavac, que faz a Astra, eles não estão botando dinheiro para falar bem das vacinas? Você não acha que tem políticos que estão sendo pagos para falar bem a favor da vacina, de comprar mais vacina, mesmo que seja a nível experimental? Isso é evidente, sabe? Isso é uma questão de lógica. E aí você vê que e eu quero voltar só um pouco em relação às medicações, deixar bem claro aqui. Primeiro, toda e qualquer medicação você utiliza na tentativa de ajudar uma pessoa. Você nunca tem intenção de fazer mal a um paciente. Agora, se eu não tenho nenhum tipo de remédio, eu vou procurar formas para abrandar os sintomas do paciente. Os estudos que tinham, assim, uns estudos mostravam que diminuiu o risco, mas tinha outros estudos que os adversários mostram que diz que ele não tinha eficácia. Beleza, bota aqui junto. É importante saber que tem estudos que mostram e outros que não mostram. Aí o médico, na autonomia dele, ele vai chegar para o paciente, na autonomia do paciente, e vai dizer, olha, COVID, ele não tem cura, mas existem medicamentos que podem diminuir a possibilidade de desenvolver a forma grave. O senhor quer tomar? Se o paciente, rapaz, doutor, só tem isso mesmo? Rapaz, por enquanto só tem isso. Então, aceita, doutor. Aí o médico prescreve e dá ao paciente. É assim que funciona. Assim, quantas doenças elas são off-label? Quantas doenças não têm uma cura definitiva e são off-label? O pessoal toma AS infantil, o AS. Antigamente o AS na nossa infância, a gente tomava para febre, né? Tinha até um gostinho, né, na boca, uma pastilhazinha e tal. A gente até fazia um pouco e tomava mesmo sem estar doente, né? Era, porque era um gostinho de bombom, né? Então, assim, e o AS, ele tem um efeito colateral, que é aumentar a possibilidade de sangramento, porque diminui a agregação plaquetária. Utilizar o efeito colateral do AS para evitar que as pessoas tenham infarto. Então, hoje em dia, as pessoas usam o AS por causa do efeito colateral dele, entendeu? Então, essa coisa de usar medicamentos de uma doença para poder usar outro não é estranha na medicina. Perfeito. Muitos dos medicamentos que nós utilizamos hoje, inclusive, eles não são certeza, nível, evidenciar perfeito com a doença, mas nós usamos porque é o que nós temos. Então, essa falácia de dizer que eu não posso usar esse medicamento, medicamentos sem... eles falam muito assim, repetidamente, toda vez que eles falam desse medicamento, eles falam sem comprovação, como chama? Sem comprovação de eficácia. Sim, porque o objetivo é tentar ajudar o paciente na sua autonomia, tanto o médico quanto o paciente.
Tá? Então, que deixe bem claro isso. Então, voltando só à questão da sequência de saúde, então, teve essas medicações que foram, eu achei, assim, de uma forma irresponsável, essa questão de querer denegrir medicamentos ou profissionais que tentavam ajudar as pessoas. Veio essa questão, essa discussão sem fim das questões das vacinas. No final das contas, o Brasil foi um dos que mais vacinaram as pessoas, que já estão lá na terceira dose, já mais de 300 milhões, é o quarto país de maior distribuição, considerando que nós nem somos o terceiro ou quarto em PIB de dinheiro, de recursos financeiros, mas demonstrou que nós temos uma capacidade logística, né, de organização fantástica. Cadê que o pessoal está parabenizando o governo federal em relação a essa esquece isso, né? Então, e aí vem essa questão da vacina, e, de novo, as pessoas que lá atrás, que eu quero fazer a ligação para as pessoas seguirem o que foi, eles foram vendo na mídia. Não tem problema, deixa a mídia pautar, mas eu só quero questionar. Por exemplo, hoje em dia, os preços caros, elevados, as pessoas desempregadas, muitas pessoas perderam o poder adquisitivo, centenas, milhares de empresas fecharam suas portas, causando desemprego. A Livraria Cultura agora, rapaz, fechou aqui em Fortaleza suas portas. Verdade. Terrível, verdade. Terrível, tanto para o empreendedorismo, como para a geração de emprego, como para a cultura, de uma forma geral. E por quê? Porque não dá uma carga elevada de impostos para um público que hoje em dia está com recursos limitados, né? Porque sem trabalhar. E note, muitos desses governos estaduais e municipais não ajudaram as empresas, não ajudaram as pessoas de forma real. Como? Rapaz, já que você não está trabalhando, já que nós estamos parados, eu não vou pedir imposto para vocês. Vocês não têm dinheiro, é uma questão de coerência. Cadê que os governos estaduais falaram isso? Mas eles pediram para você parar, fique em casa. Mas quem é que vai pagar as contas? Eles não trouxeram essa resposta. Aliás, a conta chegou, né? A conta chegou, mas é uma questão de lógica. Por isso que o governo federal falava desde o começo, gente, não é assim. Não dá para parar, não. Mas tem que ser razoáveis. Talvez, alguns setores eles vão sofrer mais que outros. Por exemplo, o setor de eventos provavelmente seria um dos que com certeza iam sofrer, porque você não ia poder liberar para fazer uma festa com 1.000 pessoas, com aquela aglomeração, no pico da doença. Então, o pessoal, os músicos, né, o pessoal que organiza eventos, provavelmente eles iam perder esse recurso. Poderia-se tentar conseguir uma viabilidade financeira para eles, pelo menos por um período, mas pelo menos é um grupo menor. Mas todo mundo entrou nesse jogo. E aí vem uma coerência, Danilo. Construção civil estava proibido. Construção civil, né? Estava proibido. Mas eu e várias pessoas viam pessoas da prefeitura em obras do setor público fazendo obras, inclusive no ano passado, né? O que antecede antecedendo a prefeitura, né? As eleições da prefeitura. Aqui na região, aqui, principalmente aqui na Desembargador Moreira, em frente ali o shopping Odeota lá, tem filmagem das pessoas lá trabalhando para a prefeitura. Quer dizer que para o setor público pode, mas para o setor privado não pode. Então, assim, as incoerências da gestão. Então, nós tivemos, eles não quiseram aceitar o comando do general, que deveria ter sido o Ministério da Saúde. As prefeituras e estados quiseram tomar conta da gestão da saúde de uma doença complexa mundial, desconhecida, incapazes, obviamente, não tinham capacidade para isso, mas, ao mesmo tempo, assim, não respeitando as regras que ele mesmo estava impondo para outros. Essa conta não tem como bater. Não bate, foi o que aconteceu. O Estado de Ceará foi um dos que, por exemplo, mais morreram pessoas por 1 milhão de habitantes do mundo, comparação, inclusive, com países do mundo. É uma lógica de gestão, né, doutor? O senhor é um gestor, eu também estudo gestão, e é uma lógica de gestão. Quando temos muitos chefes mandando, nada funciona, né? Sim, sim. E aí, veio essa questão das contas, veio essa questão da vacina, essa gritaria desmedida, que agora a terceira dose.
Agora, será que vai... Aí depois vão começar a falar de novo a quarta dose, assim, porque é sem fim, né? É um sem fim, incoerente, porque a incoerência é evidente na fala deles, né? É perfeito isso aí. E, de novo, voltando aqui ao assunto da mídia, quem fica no meio de toda essa conversa, dessa briga política, dessa politização, é o brasileiro mais humilde, é o brasileiro que não sabe em quem acreditar, se acredita no jornal A, B ou C, se na emissora A, B ou C, se no político A, B ou C. Não é? Então, no final das contas, já estamos na terceira dose, quem garante que não vai ter uma quarta? Existe também aquela situação dos pais que têm os seus filhos pequenos, adolescentes, de menor de idade, vacina, não vacina, com casos, inclusive, de adolescentes que foram a óbito, ainda se estuda o porquê, mas foram a óbito depois da tomada da vacina. Então, a comunicação... Essa questão... essa situação toda. Essa questão da vacina, inclusive, dos mais jovens, é assim. Eu trabalho também na emergência pediátrica. Durante a pandemia, caiu 95% dos atendimentos, mas não foi pouco, não foi 10%, não caiu 20%, mas caiu de forma, assim, 90% dos atendimentos. Eu não deixei de ir para os plantões, eu trabalho aqui no sistema Unimed, na unidade específica pediátrica. Tentou-se, inclusive, até levantar um hospital de campanha só para a área pediátrica, ao lado ali do Hospital Alberto Seib. Não tinha paciente para isso. Eles fechou, eles gastaram lá, foi até uma denúncia que a gente fez na época, gastou 2 milhões para levantar. Mas o dinheiro circulou, né, doutor? O dinheiro circulou para construção. Eles levantaram. Totalmente sem organização, sem gestão, e não teve pacientes para isso. Então, primeiro, é uma população que não foi afetada, graças a Deus. Graças a Deus, foi uma população que o vírus não tinha uma predileção. Segundo, é conhecido dentro do bulário, dentro dos medicamentos, inúmeros medicamentos que a gente evita dar para crianças, né, para jovens, porque por risco que pode desenvolver no desenvolvimento dessa criança. E assim, e você colocar uma vacinação, justamente que nós estamos falando, experimental, no mínimo, bem questionável. Não existe lógica para isso. Mas, mais uma vez, trabalhando a questão do temor, do medo que foi usado na população, as pessoas elas estão se agarrando em cabelo em água, né? O que tiver na frente, eles se agarram. E eu quero só deixar uma coisa bem definida aqui, para depois dizer que a gente não falou. Nós não somos contra nenhum tipo de tratamento ou de possibilidade alternativa de tratamento para salvar vidas. Negacionismo, né? Exatamente, aqui fique bem claro. Negar é negligenciar. Negar é você ver o paciente que está precisando do medicamento e você não dar. Eu neguei o tratamento para ele. Perfeito. Eu neguei a vacinação, mas, ao contrário, todo esse grupo de pessoas querem fazer a medicação. E outra, essa maldade que estão tentando dizer do negacionismo é o seguinte: eu sou médico, eu sou da área de saúde. Mesmo, não precisa ser da área de saúde, não. Mesmo qualquer pessoa, ela tem o direito, o dever, e a humanidade foi criada em cima de perguntas. Em cima de perguntas, rapaz, será que dá certo se eu usar esse remédio aqui para tratar tal doença? Isso. Aí você pega um grupo de 1.000 pessoas, você dá aquele medicamento, rapaz, 1.000 pessoas tomaram, baixou a febre, né? As que não tomaram, não baixou a febre. Rapaz, então esse medicamento vamos continuar estudando. É em cima de perguntas. Então, as perguntas que estão sendo feitas na pandemia primeiro, essa vacina realmente realmente traz solução? Ela realmente evita a doença? É melhor? Ela pode trazer mal nessa fase experimental? Esses medicamentos, eles podem realmente ajudar? Qual é o problema de eu perguntar isso? Mas as pessoas estão colocando isso como se fosse uma agressividade. E isso é contra a ciência. Questionar esse meu pergunta como cientista é
questionar a ciência. Como é que eu não posso? Quer dizer que eu tenho que aceitar do jeito que vem, da forma vertical? É esses absurdos que as pessoas têm que parar um pouco e pensar. Rapaz, se tem uma pessoa que está questionando isso, vamos ouvir, vamos testar. Aí você testa e você traz os resultados. Com certeza, né? A ciência, ela se retroalimenta das perguntas, responde várias, e essas várias perguntas respondidas vão gerar novos questionamentos, e assim é a humanidade desde sempre. Isso. Agora, é só para que fique bem claro isso. Com certeza. Doutor Edmar Fernandes agora é o secretário da Saúde do governo do estado do Ceará. Está com a caneta na mão, doutor. Tá. O que fazer que Edmar Fernandes, médico, secretário, faria de diferente de tudo que já foi feito? Pode contextualizar como quiser. Tá. Primeiro, assim, nós temos inúmeras situações em que o governo de estado ele participa da vida dos municípios, como inclusive o envio de recursos, né? E existem muitas empresas que hoje em dia estão intermediando o trabalho, tanto dos municípios na gestão da saúde, como do próprio governo do estado. São as chamadas OS, são as operadoras de saúde. Nós antigamente, de uma forma bem simples, numa prefeitura você tinha o prefeito e tinha o secretário de saúde, né? Tem o secretário de saúde. Tinha o governo do estado e tem a secretária de saúde do estado. Hoje em dia eles contrataram uma empresa para gerir a saúde. Então, eu começaria já questionando todas essas empresas que estão intermediando, porque, primeiro, ao longo do tempo, foram cada vez mais colocado dinheiro para essas empresas gerirem e não houve, evidentemente, uma melhoria de qualidade do produto final. Não houve redução dos índices de mortalidade, de doença, de satisfação da nossa população ao longo do tempo. Então, os números provam que isso aí não funciona. Exatamente. E o gasto foi aumentando. Como é que funciona isso? Porque é tão abrangente que eu vou primeiro focar mais nessa questão dessas empresas, porque atualmente é o que eu vejo o maior gargalo, excelente, tanto de gastos, né? Então eu vou focar nisso aqui, porque aí resolveria já muita coisa. Então vamos lá. Quem mora em prédio, você tem um síndico, existe algumas empresas agora que estão ajudando o síndico a administrar aquele prédio. Ele traz soluções, ele traz experiência administrativa para o síndico sem ter um gasto a mais, tá certo? Porque, assim, o prédio, eu estou falando de forma bem simples, para quem acompanhar. A pessoa tem um prédio, o prédio gasta, por exemplo, R$10 mil por mês para água, para manutenção, para corte e tal. E aí, ele tem um síndico, e geralmente o síndico não paga, né, o condomínio. Então, o prédio tem um gasto de 10 mil para custear. A empresa, ela chega para o síndico e diz assim, olha, se eu entrar e fizer a gestão aqui do teu prédio, vocês só vão gastar R$8 mil por mês. Então, é uma economia óbvia, e aí ele coloca para discussão com todo mundo, o pessoal ele aceitam e começa o processo. Não está começando a gastar, se essa empresa que entrou começa a pedir dinheiro, não, eu estou precisando mais disso, e daqui uns dias está gastando R$12 mil por mês, não vale mais ter a pena empresa e você tira. Eu acho que isso é óbvio. O que está acontecendo na saúde é desse jeito, só que da forma errada. Eles colocaram empresa para gerenciar a saúde, já tem na Secretaria de Saúde e seu volumoso número de pessoas que são cabides de emprego lá. A Secretaria de Saúde tem lá 100 pessoas, eles contrataram uma empresa para somar mais um custo para a saúde. Então, porque já que vai contratar a empresa, então coloca metade desse pessoal para fora, para economizar. São pessoas que vão estar dentro da Secretaria de Saúde sem mais função, mas não demitiu. Aí, essa empresa, ela entra, e aí ela diz o seguinte, olha, eu preciso de tantos milhões por mês, isso para o governo do estado, eu preciso de tantos milhões para começar a gerenciar esses grandes hospitais, o HGF, né, o Hospital São José. E aí, quando ela assina, ela começa já a apresentar algumas dificuldades. Olha, eu não vou conseguir entregar tantos produtos, eu não vou conseguir entregar da forma que você quer, não, porque eu preciso de um aditivo.
o governo começa a dar um aditivo. Ele não vai ter mais aumento do salário dos funcionários, que até é constitucional, né? Você precisa pelo menos repor a inflação, é o ideal, né? Isso é a reposição. Você já não consegue, por exemplo, as licitações que eles fazem para conseguir os insumos, ainda nem estou falando de corrupção, eu estou falando ainda só de gestão. Eles começam a ter dificuldades de conseguir esses produtos que faz parte do contrato, né? Você diz, olha, eu quero que a saúde funcione de forma perfeita, né? Está sendo contratado para isso, mas começa a faltar do mesmo jeito que faltava antes. Então, o produto, né, a saúde, a qualidade de atendimento das pessoas, do cuidado com os funcionários da saúde, como dos pacientes, continua do mesmo jeito ou pior que era antes. Qual é uma das maiores provas disso? O número de pessoas internadas nos corredores do hospital de forma absurda. Graças a Deus, diminuiu nos últimos tempos por uma ação do Ministério da Saúde. Depois eu explicaria isso. Mas, evidentemente, começa a haver uma falha de condução. Por quê? Você precisa de um governo, né? A população vota no governo, o governo bota uma equipe de confiança dele, pessoas capacitadas para gerir as diferentes áreas. Mas você começa a já não ter um líder que você saiba quem que está conduzindo a saúde daquele estado, porque tem locais que, por exemplo, tem posto de saúde que não é do estado, da prefeitura, mas só para o pessoal entender. Tem um coordenador que é da prefeitura e tem um coordenador que é da empresa de saúde no mesmo lugar trabalhando. Não tem como dar certo isso. E cada vez mais essa coisa de, eu preciso mais dinheiro, eu preciso mais dinheiro, eu preciso mais dinheiro. Vou te trazer aqui uma prova desse absurdo que tem a Fundação Leandro Bezerra, que é do Arnon Bezerra, da saúde. Eu vou começar a dar os nomes agora, já dá um pouquinho, só vou começar a dar uns nomes agora. Ela está sob intervenção da justiça, ela está em várias cidades fazendo ela está sendo essa empresa da saúde, essa operadora de saúde contratada. Ela, por exemplo, em São Gonçalo, em Calcaia, ela recebeu o dinheiro do mês e ela não pagou os profissionais, e não vai pagar. Quem fica culpado nessa história? Eu estava lá, eu pude ver, nesse caso, fica o prefeito como culpado, e eu vi, eu recebi o papel mostrando que houve um repasse para essa empresa. Mas, quer dizer, o prefeito não é o culpado, é difícil dizer, esse político não está errado. Mas essa empresa, culpada está porque ele deixa ela continuar lá. Mas ele passou o dinheiro que eles não repassaram. Simplesmente assim. Outra falha desse modelo de organização social é que, por exemplo, no hospital, para ficar de uma forma simples, você tem dois médicos por turno. 2 médicos por turno. Vamos dizer que 2 médicos trabalham 24 horas para ficar fácil. Então, ele vai trabalhar então vai ser 41 médicos por dia, né? Seriam, trabalhando cada dia 24 horas, o médico trabalhando 24 horas o dia todo, seriam 30 pagamentos, 30 vezes 1, né? Então, se fossem 2, seriam 60. Muitos médicos faltam, entram em férias, por vários motivos. Mas o valor que a empresa manda para o governo é dizendo que eles foram trabalhar todos os dias, toda hora. Perfeito. Então, ele só vai pagar, o médico só recebe se ele trabalhar. Mas se o médico faltar, ele não recebe. Tudo bem. Então, a empresa disse que ele foi. Então, esse excedente aí agora eu já estou entrando em corrupção. Esse excedente está fazendo parte do lucro dessas empresas. E assim vai. Quanto mais... Aí vem um outro conceito, que a gente estava falando antes, da economia, que é o Estado mínimo. Na verdade, assim, quanto menos burocracia, quanto menos imposto, menos você teria de poder ter desvio. Quanto mais... né? Acaba dificultando. Exatamente. Quanto mais intermediários, maior possibilidade de você ter desvio. Agora, e os nossos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o que fazem, então, que não fiscalizam, que é prerrogativa deles, fiscalizar as ações do governo? Eu vou só completar e eu vou te ligar. Perfeito. Então, aí chegou o ponto seguinte, tem a empresa de saúde e agora eles contratam outra empresa de saúde só
para gerir o pessoal. Não tem como você ficar acompanhando, não tem como você estar auditando todo dia para onde vai cada dinheiro que chega. Em relação aos parlamentares, eu vou ser bem sincero. O que aconteceu com o André Fernandes, não porque não necessariamente eu seja do lado dele, não que eu tenha a mesma ideologia de direita dele, mas o que mostrou para todo mundo é que é o seguinte: rapaz, se você não fizer do jeito que a gente faz aqui, a gente bota para você para fora no estalar de dedo. Mas foi muito fácil. Ele fez uma denúncia, ele questionou sobre um outro parlamentar, o pessoal se juntou aqui, rapaz, vamos tirar esse cara, porque a maioria do governo. Não é só a maioria para caçar um deputado? Ele não estava sendo um que estava falando em dissonância com os outros, então se tira ele, é fácil. Não é complexo, não existe barreiras que evite isso, não. Na hora que ele diz, rapaz, vamos tirar esse cara, eles tiram. Então, isso eu estou falando no nosso nível, no nosso estado, talvez em outro estado, talvez exista maior oxigenação, porque nós estamos há décadas dentro de uma mesma família. Isso. As famílias Ferreira Gomes, ele promoveu desembargadores, pessoa da polícia, do comando de polícia, ele orientou vários desses políticos, ele tem uma máquina, o próprio Ministério Público, com várias pessoas de interesse deles, estão em áreas estratégicas. É o que a esquerda fez ao longo dos últimos 20 anos. Exatamente. Então, assim, é tão óbvio. Então, eles não falam, não tem interesse. Então, perguntar o que eles fazem? Eles não fazem. Até que a oposição não faz efetivamente nada porque tem medo de sair. A não ser que entrassem pessoas que realmente fossem desprovidas do cargo, de interesse do cargo. Qual é a solução, então, para isso? Eu vou te dar um exemplo disso, o Evandro. Eu evito falar nomes, mas como foi um fato, o Evandro, que foi há uns anos atrás, ele perguntou, por que você não vai assinar a CPI do narcotráfico? Não, eu tenho medo que o pessoal ameace minha família. Isso saiu em rede pública. Então, se eu só posso entrar, o ideal seria entrar pessoas que, assim, eu sou desprovido, eu não preciso disso. Eu estou aqui para ajudar. Mas se for para entrar só para fazer parte da disseminação, eu acho que não vale a pena. Se eu não puder ter a liberdade de falar, de agir, de questionar, não vale a pena. Então, os nossos, atualmente, eu não vejo ainda assim um farol de uma pessoa que possa estar fazendo isso. Perfeito. E aí tu perguntaste sobre... Por favor. Não, aí tu falaste sobre... Como mudar isso tudo, né? Aí o senhor já deu uma boa solução. Renovação das lideranças políticas. E ano que vem tem essa oportunidade, né? Isso. E aí, por exemplo, em outros estados é mais difícil fazer de ter uma perseguição, porque aqui está muito... Tem pessoas que estão há décadas. Então, o Sarto, que é o atual prefeito de Fortaleza, estava 6 mandatos. 7 mandatos. E o pessoal ainda nem conhecia ele, né? Nem conhecia ele. Então, foi na eleição no marketing que o pessoal tem que conhecer de alguma forma. Então, já é um grupinho de amigos ali. É um grupinho de amigos que não sai, que pouco se renova. Agora, se eu tivesse a possibilidade de estar renovando governadores, estar renovando grupos políticos, porque grupos políticos sempre vão existir. Sim. Existe o grupo político, né, que pensa de uma forma, tem outro especial. Então, assim, essa alternância ia fazer com que o grupo dos parlamentares que estão lá não fosse necessariamente o mesmo e fosse mais difícil você criar uma unanimidade. Só que hoje não, todo mundo pensa igual. PDT, PT, PCdoB ali estão dominando as votações lá. Perfeito, doutor, perfeito. E aquele momento em que todos nós esperamos aqui no Lidera Ceará, o que fazer para que o Ceará se torne um líder na sua região, nacionalmente falando? Quais são as decisões que se deveria ter sido tomadas e nós não tomamos essas decisões, mas poderemos
no futuro breve, por exemplo, 2022 temos eleições, renovar, então, como nós comentamos aqui, mas quais são os caminhos efetivos para o Ceará liderar? Primeiro, nós precisamos de que a população, na verdade, assim, todos os grandes movimentos do mundo históricos, foi quando a população entendeu que precisava tomar um novo rumo. Eu preciso desse apoio da população. Tá? Não adianta um grupo de 10 pessoas, de 20, de 100 pessoas, né, de intelectuais que estão estudando isso, mudar, porque se a população não entender. Vou te falar uma coisa muito grave que eu soube hoje. Lá em Capuí, vocês estão lembrados, Danilo, está lembrado, que o governador fechou a praia para o Lula poder ir lá, né? O Lula é tão popular, que eles tiveram que fechar a praia, porque senão o pessoal ia lixar o cara lá, né? Mas, enfim, fechou a praia, foi uma comoção na comunidade, que tinha pescador, pessoa que precisa, né, pescar, os jangadeiros, enfim. Mas tu sabia que foi feita uma pesquisa lá. O Camilo, ele lidera na preferência do Senado, justamente na cidade, na região. Como é que eu vou conseguir fazer uma mudança do Estado atualmente, assim, dessa forma? O ideal seria que as pessoas tivessem entendimento que nós estamos frente a uma família há décadas. O Ceará está repetindo o que o Sarney fez lá no Maranhão. Cada vez mais, né, evidentemente, por falta de oxigenação, por falta dessa mudança de ideia, de gestão, de cabeça, nós estamos cada vez mais engessados. Hoje, um Estado totalmente limitado por impostos, por uma burocracia, por uma violência, que, obviamente, que é uma coisa que não deu para falar aqui, mas as pessoas não podem esquecer. Da mesma forma que tem empresas bilionárias que investem pesado em comunicação para falar bem do remédio dele ou da vacina dele, o crime é bilionário, é um Estado paralelo que movimenta um PIB igual ao de um país. Tu acha que esse dinheiro, vocês acham que esse dinheiro não é utilizado para pagar políticos, campanha de políticos, para calar alguns policiais ou a polícia, para incentivar, inclusive, pessoas da mídia ou da sociedade para defender os bandidos? Nós temos provas diversas de pessoas, o preso a pessoa é presa e depois é solta, é presa e é solta. Você acha que não tem dinheiro do crime nisso? Então, nós estamos num estado que nós estamos presos sob as amarras do crime verdadeiro, do crime. Nós, inclusive, o Ceará é um hub de drogas. Nós estamos um dos pontos mais próximos da Europa, né? Então, assim, para inclusive distribuição disso. Então, dinheiro que circula. É evidente, nós temos as cidades mais perigosas de maior mortalidade do mundo. Nós estamos, evidentemente, nesse buraco. Será que qual é a dificuldade de se entender que nós precisamos, pelo menos, sair, nós precisamos ir para outro caminho? Se esse caminho que nós estamos seguindo não está dando certo, com esses políticos, mesmo políticos sendo reeleitos, não está dando certo, a chance, pelo menos, é ir para outro lugar para tentar, pelo menos, uma esperança. A esperança é a renovação. Agora, nós estamos também aprendendo o seguinte: algumas vezes tem pessoas que chegam querendo renovar, surfando uma nova onda de renovação, que graças a Deus, pelo menos, a onda da renovação está acontecendo, mas que surfam na onda e, no final das contas, são velhos fisiologistas, né? Então, eu preciso estimular, a gente precisa ir na população, falar sobre isso, eu preciso desse levante, a população querendo essa mudança, que também não adianta eu querer e a população não querer, e realmente quem chegar lá, fazer o que você está fazendo de forma super acertada, da sua forma, dentro da sua categoria, tentar buscar, estimular e preparar esses novos líderes para poder, quando chegar lá, realmente fazer algo diferente, ou na tentativa de fazer da política algo para trazer o bem para a população, né? A política é a arte de fazer o bem, né? Da felicidade para a população, que pelo menos tenha esse conceito, né? E não como nós tivemos aí o deputado federal que surfou na onda
do Bolsonaro, e depois virou as costas, inclusive gravando a conversa com o presidente, isso é crime federal, para mostrar depois para as pessoas, de forma esdrúxula, né? Então, eu vejo com muita coerência, e só para finalizar esse ponto aqui, que é um ponto de também, é uma discussão nossa, da própria direita. Já que a direita, ela se propõe, né, uma direita que está crescendo no Brasil, dentro do Ceará também, ela se propõe a ser algo diferente, ela está mostrando, ó, a esquerda, ela não presta. A esquerda, ela é ditatorial, ela quer aumentar os impostos, ela quer pegar a sua propriedade privada, ela quer denegrir a família, ela quer calar a religião, principalmente a cristã, que é a maior parte do Brasil, ela quer desrespeitar, inclusive, o controle dos pais em relação aos seus filhos. Já que a gente está dizendo que isso não presta, o que nós achamos que é certo, a direita, os conservadores, os liberais, que não são necessariamente a mesma coisa, mas a direita que rejeita essa esquerda, nós temos que provar que nós somos diferentes. Não adianta eu pegar, a gente lutar com um trabalho árduo para entrar lá, e primeiro, quando uma pessoa consegue entrar, deixar ele sozinho, levando bala, levando porrada como o Bolsonaro está, né? Muita gente lutou, e agora quem está levando porrada, a pessoa fica calado, deixando ele levar lá as farpas. E segundo, entrar e não fazer diferente. Infelizmente, tem colegas, tem pessoas que já, por exemplo, o próprio, né, Heitor Freire, que eu estava falando, deputado federal que eu citei, que surfou na onda do Bolsonaro, inclusive de forma bem estratégica. Ele soube, naquela época, puxar para ele, ele foi o representante do Bolsonaro no estado de Ceará, quando muita gente não acreditava, né, mas ele surfou, entrou, mas lá ele desviou totalmente o que se queria de um parlamentar dentro daquela linha direita, conservadora, né? Bom, inclusive apoiando o Bolsonaro, totalmente. O homem enlouqueceu. É diferente por exemplo, de um senador como o Girão, que pelo menos até agora o Girão tem sido coerente em todas as falas dele, inclusive do que ele é contra a direita. Por exemplo, eu sou a favor que as pessoas tenham direito a ter sua arma, a sua defesa pessoal, para a prática de tiro esportivo, como esporte, mas ele é desarmamentista. Mas ele, desde o começo, ele disse isso. Ele continua sendo lá, pelo menos é coerente. E ele tem, o que ele pautou são as coisas que nós defendemos, e foi por isso que muitos, inclusive nós votamos a ele. Então, nós temos um modelo, o Girão hoje, para mim, é um modelo, que é possível você ser uma pessoa de bem, que está fazendo algo diferencial, e uma pessoa como não fazer, que foi o Heitor Freire, dando nome aos bois aqui, para depois dizer que a gente não tem vergonha ou tem medo de falar, né? Não temos rabo preso com ninguém aqui. Exatamente. Muito bem, doutor Edmar Fernandes, eu compactuo com a sua vontade de renovação. Nós estamos exatamente pensando nisso ao colocar no ar o Lidera Ceará. As pessoas precisam conhecer aquilo que as prejudica, tudo aquilo que o senhor citou, não coloco e nem tiro nada da esquerda, tudo aquilo que eles promovem, os valores que eles têm contra os valores que nós temos. E digo mais, sabe, doutor, se a gente anda pelo interior, claro, na capital também, mas eu prefiro estar aqui o interior, o homem do interior nunca esteve alinhado com essas pautas que são defendidas pela esquerda. O homem, a mulher, o jovem do interior que tem os seus valores enraizados, para eles é totalmente desconhecido esse mundo pregado pela mídia, pela classe artística, etc., ao longo de todos esses anos, inclusive, principalmente nesse período que a gente vive aí de 2 anos e meio, de 2 anos do governo Bolsonaro. O homem do interior, a mulher do interior, o jovem, o idoso do interior, ele tem valores, esses valores que o senhor citou aí, que vivem sendo atacados constantemente de novo, não é? Pela mídia, pela classe artística, pela política, enfim, os valores estão aí. Eles precisam, o povo do interior, né, o cearense do interior, já que a gente está falando do Ceará aqui, eles precisam conhecer pessoas que dizem e que afirmam, que vivem os valores que eles vivem, que eles defendem, que eles afirmam há gerações.
Então eu tenho a minha teoria política, que é essa aí. O que falta é uma comunicação eficaz, que chegue de forma eficaz a esse povo do interior, e ao povo da capital também, é óbvio, não é? Mas que chegue ao povo de modo geral, porque o brasileiro, o nordestino, o cearense, ele é um homem de família, uma mulher de família, os valores são valores cristãos. Eles precisam simplesmente que a gente consiga fazer com que essa comunicação toda que nós estamos fazendo aqui no programa chegue até eles. E aí vão ter a oportunidade de fazer uma escolha convincente entre aqueles e nós. Exatamente. Tem que, se a gente chegar lá, tem que seguir o exemplo, né? Tem que dar a oportunidade da escolha, porque se não tiver escolha, eles vão sempre achar que o que está aí é somente o possível, só isso que tem pra gente, então vamos continuar no mesmo, né? Tá certo. As considerações finais, então, para o nosso programa aqui, doutor. Eu realmente espero que eu coloco tanta paixão ainda, eu ainda acredito que essas nossas conversas, que cheguem o máximo possível, o número de pessoas, inclusive que questionem. Eu acho interessante que nós temos, inclusive, nos preparar, estudar muito, porque a gente precisa ser, inclusive, sabatinado, estar preparado para questionar, principalmente essa questão. Se a direita, o conservadorismo, o liberalismo, se estivesse à frente do governo do Estado, se ela for realmente boa, nós temos que estar preparados para tomar, inclusive, decisões, inclusive, difíceis no começo. Então, nós precisamos nos preparar, nós precisamos continuar estudando, nós precisamos nos comunicar, nós precisamos mostrar o que nós estamos fazendo, também não adianta também ficar escondido, e realmente unir a união de todas as categorias para a gente poder realmente fazer um Estado grande. Detalhe que nós não esquecemos daqui, é um convite e quase que uma ordem, né? Eu não estou querendo ser imperioso, mas nós precisamos tomar a sociedade, nós precisamos ser até síndico, professor, nós precisamos estar dentro das universidades, nós precisamos pegar as presidências, as diretorias do sindicato, dos conselhos, chefe de repartições, nós precisamos entrar dentro das mídias, hoje não só as mídias, as classes, né, estão em processo até de remodelamento, né, mas as digitais também, para a gente poder ter uma voz. Então, ficar só reclamando no WhatsApp, só reclamando em mesa de bar, não vai resolver. Nós precisamos fazer parte realmente da vida da sociedade. E quando chegar lá, pelo amor de Deus, não roubar, não ser corrupto, não fazer o mesmo que a esquerda fazia, não ser ditatorial. Nós temos mostrado novos caminhos. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, então, doutor Edmar Fernandes. Obrigado a você que nos acompanha aqui. Já é o segundo programa, Lidera Ceará, outros virão, exatamente com essa mesma pegada que nós acompanhamos aqui com o doutor Edmar Fernandes. Obrigado pela participação. Compartilhe, curta o nosso programa, faça-o chegar aos rincões do Ceará, porque nós estamos aqui para apontar caminhos de desenvolvimento para o nosso querido Ceará. E a gente se vê no próximo programa. Tchau.